Olá! Hoje a gente vai explorar uma história, assim, muito forte, né? Visualmente e em mensagem. A parábola do rico e Lázaro. Isso mesmo. Ela é meio única porque fala do depois, né? O que acontece depois daqui. Sempre dá o que pensar. Exatamente. E, olha, as fontes que a gente consultou trazem uma visão bem interessante pela ótica espírita. Elas buscam lições sobre as nossas escolhas, sabe? A indiferença e como isso tudo repercute para além do plano físico. Hum, A ideia é tentar ver o que essa narrativa tão antiga ainda tem para dizer pra gente hoje, né? Especialmente talvez pro pessoal mais jovem. certo, certo. Então vamos dar uma olhada nos elementos. Primeiro tem esse homem muito rico, né? Ostentando mesmo. Roupa chique, banquete todo dia. Uhum. Púrpura, linho fino. Isso. E na porta dele, o Lázaro. Uma situação, nossa, extrema. Mendigo, coberto de ferida, querendo só as migalhas. E ainda tinha os cães, né, que vinham lamber as feridas. Uma imagem de abandono total. É. Um contraste gritante. Sim, um contraste social muito nítido. Mas, assim, o ponto crucial que as análises levantam não é a riqueza por si só, sabe? Não é o dinheiro, então. Não o dinheiro em si, mas a atitude do rico. Aquela indiferença completa, né? Com sofrimento ali bem na frente dele, visível. Entendi. E aí a história dá um salto, né? Sim, Pro pós-morte, os dois morrem exato. e Lázaro é descrito como Acolhido, num lugar de paz, o tal seio de Abraão. E o rico? Já o rico, bom, ele se encontra em tormento, consciente, sofrendo. E ele vê Lázaro lá longe, mas agora consolado. É uma inversão completa, né? Total, uma inversão. E é interessante como as fontes interpretam esse tal tormento. Não é bem um castigo que vem de fora, tipo divino e arbitrário. Ah, não, como assim? É mais um estado de consciência. O inferno, digamos assim, seria algo criado pela própria mente dele, moldado pelo apego excessivo às coisas materiais e, claro, pela indiferença que ele cultivou. É a lei de causa e efeito agindo, entende? Causa e efeito. Isso. A menção de que ele foi sepultado é até interpretada como essa dificuldade de se desligar do mundo material, das posses. Faz sentido. E aí, nesse estado, ele pede ajuda, né? Que Lázaro vai lá molhar a língua dele com água para aliviar. Pede sim, mas o pedido é negado. E a justificativa é que existe um grande abismo entre eles. Esse abismo, o que seria isso exatamente? As fontes explicam? Explicam, e é bem interessante. Apontam que não é uma barreira física, um buraco no chão, digamos. Certo. É um abismo moral, vibracional. Representa a distância criada pelas escolhas, pela sintonia espiritual de cada um. Não seria falta de compaixão divina, sabe? Mas uma consequência natural. As vibrações são incompatíveis. Então é tipo, a gente cria nosso próprio abismo? De certa forma, sim. O auxílio espiritual, segundo essa visão, sempre existe. Mas para ele ser efetivo, para ele chegar, precisa encontrar ressonância, receptividade em quem está sofrendo. O abismo reflete a nossa própria sintonia. Nós mesmos criamos ou dissolvemos essa barreira. Nossa, profundo isso. Ok, então o primeiro pedido foi negado. Aí ele tenta outra coisa. Tenta. Ele pede que Lázaro vá avisar os 5 irmãos dele. Para eles não acabarem no mesmo lugar, né? Para mudarem de vida. E negado de novo. Negado de novo. A resposta que está lá na parábola é: eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Moisés e os profetas. Trazendo para hoje, o que isso quer dizer? Aperta para mudar com o que já está disponível, com o que já está aí. Um evento super extraordinário, tipo alguém voltando do além, provavelmente não faria diferença real. Não mudaria a pessoa por dentro. Entendi. A mudança tem que partir de dentro mesmo. Exatamente. A transformação genuína vem de uma decisão interior, de querer ouvir o que já está sendo dito de várias formas. Certo. E aí, bom, trazendo tudo isso para nossa realidade, para hoje. Como essa parábola conversa com a gente? A indiferença ainda é um problemão, né? Talvez até maior agora, com, sei lá, rede social, tudo tão rápido. Ah, sem dúvida. Continua sendo um desafio enorme. E as fontes que analisamos convidam justamente a pensar: quais são as nossas riquezas hoje? E não é só dinheiro, né? Pode ser nossa saúde, nossa juventude,
o acesso que a gente tem à informação, nosso tempo, nossos contatos, até nossa fé para quem tem. Várias coisas. Sim, e a questão-chave é como a gente está usando tudo isso. A gente está construindo pontes para se conectar com os outros ou está se fechando na nossa bolha de conforto sem nem perceber os Lázaros que estão por perto? E quem seriam esses Lázaros hoje em dia? Como a gente pode identificá-los? Olha, podem ter muitas faces, né? Pode ser o colega de trabalho ou da escola que se sente invisível, sabe? Aquele parente que só queria um pouco mais de atenção. A pessoa em situação de rua, que a gente passa e desvia o olhar. É verdade. Ou até alguém, sei lá, expressando uma angústia online e sendo totalmente ignorado, passando batido no feed. Lázaro hoje simboliza qualquer pessoa que precise de um olhar mais atento, de escuta, de apoio, de uma palavra de esperança. Então o chamado da parábola atualizado seria pra gente. Pra gente desenvolver essa capacidade de ver mesmo, de sentir a necessidade do outro e transformar a compaixão, que às vezes a gente até sente, em ação concreta. O erro que a parábola aponta não é ter coisas, ter recursos, é a insensibilidade. É a gente ver a dor que a gente poderia ajudar a aliviar e não fazer nada. Nossa, essa perspectiva realmente joga a responsabilidade pra gente, né? Sobre como a gente usa o que tem, seja material, intelectual, emocional, e se a gente está realmente atento às conexões humanas ao nosso redor. É um alerta bem forte contra o egoísmo, contra se fechar em si mesmo. Exato. Fica, então, acho que uma provocação pra gente pensar, né? Qual seria? Ou são os Lázaros que talvez estejam passando despercebidos na nossa correria do dia a dia? E qual migalha que talvez pra gente seja pequeno, uma migalha de tempo, de atenção, de um conhecimento que a gente tem, de empatia, qual migalha a gente poderia oferecer? Talvez hoje mesmo. É. Porque muitas vezes um gesto que para nós parece pequeno, quase nada, para outra pessoa pode significar, nossa, pode significar o mundo. Pode fazer toda a diferença.